Bom dia, alunos do nono ano, Geografia, professor Sidney, trazendo mais uma videoaula para vocês. Hoje, segunda-feira, esse vídeo é para ser exibido na segunda, semana 9, tá? E a gente vai para frente, não vamos ficar parado não, estudando e da maneira do possível nos comunicando assim via internet, tá? O conteúdo que a gente estava trabalhando é sobre o petróleo, sobre o gás natural, que fala lá do Oriente Médio, né? A gente abordou naquela primeira aula do capítulo 5 uma leve introdução como que é a dependência desse petróleo. Então a gente vai trazer eu vou trazer para vocês agora um documentário. Ele é 15 minutos, mas a gente vai pausando e vai explicando e vai tendo algumas considerações em cima disso. Vai trazer uma história da Arábia Saudita em relação ao petróleo, né? Petróleo, preces e poder. A história da Arábia Saudita em relação ao redor do seu convívio lá, tá? Então, é um país rico e que tem uns contraditórios, a gente vai poder ver isso aí, tá? Ok? Beleza? Dando play aqui. Do mundo islâmico. O país de 33 milhões de habitantes é hoje um dos mais ricos do planeta. A população, porém, sofre com desigualdades e com a repressão brutal do governo, em especial as mulheres e os considerados infiéis. Para entender como esse reino erguido no meio do deserto se tornou tão importante, é preciso recuar no tempo, até o momento em que pela primeira vez o petróleo começou a jorrar. O território saudita era um vasto deserto, interrompido por poucos oásis e disputado por tribos nômades rivais. A unificação ocorreu de forma tardia, só em 1932. O responsável por essa conquista foi Abdelaziz ibn Saud. É do nome dele, Saud, que vem o nome do reino saudita. A associação entre o nome da família e o nome do país é importante. Ela ajuda a entender como é gerida a política e como são geridos os negócios na Arábia Saudita contemporânea. Desde sua origem até os dias de hoje, o país funciona como propriedade privada dos membros da família Saud. 6 anos após essa unificação da Arábia Saudita, em 1938, o petróleo jorrou pela primeira vez na cidade de Dhahran, na costa do Golfo Pérsico. Esse achado precioso determinaria o destino dos sauditas pelos séculos seguintes. O país, recém-formado, não dispunha ainda dos meios para prospectar e explorar o petróleo que possuía. Por isso, buscou parceria primeiro com os britânicos e, em seguida, com um país do qual se tornaria aliado estratégico por quase toda a sua história, os Estados Unidos. Em consórcio com os sauditas, a empresa americana Aramco começou a bombear esse petróleo para o Mediterrâneo, através do Líbano. Os americanos, percebam quem está primeiro lá nesse processo todo, né? E por isso que é importante para os americanos manter essa relação extremamente amigável com os sauditas, né? Com esse povo tão rico, né? Porque os americanos, eles são maiores consumidores de petróleo do nosso mundo, né? Eles também produzem petróleo, porém eles também compram muito petróleo e um dos maiores compradores, o maior cliente dos sauditas é os americanos e os ingleses e os franceses. Até o Brasil compra petróleo deles, mas o Brasil tem petróleo, mas o nosso petróleo ele é um pouco mais denso, então ele precisa ser misturado com um óleo mais fino, que os sauditas eles têm o melhor petróleo do planeta, é um óleo fino, fácil de ser transformado em componentes, né? Então isso ajuda muito na sua questão de produto e oferta. Com isso, abriu a primeira linha de suprimento e redefiniria o eixo energético do mundo todo. Em 1939 veio a Segunda Guerra Mundial. Apesar da ligação com americanos e britânicos, os sauditas mantiveram distância do conflito até o seu fim em 1945. Passado esse período de turbulência, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, foi ao Oriente Médio e recebeu pessoalmente o rei saudita a bordo do navio de guerra USS Quincy. Roosevelt prometeu armas, munições e dinheiro aos sauditas. Em troca, recebeu a promessa de suprimento confiável de petróleo. Então, assim, a grande sacada dos sauditas é o seguinte: não adianta. Vamos voltar um pouquinho à história. É igual Minas Gerais quando teve a exploração do ouro lá em 1710, 720, 730. Eles tinham muito ouro, mas não tinham alimento, né? Então, de que adianta eu ter tanto ouro e não ter alimento? Então, eu tenho que trocar um pouco disso pelo que eu necessito mais, que é o alimento. E aí no Brasil vai ter a importância
dos tropeiros, né, que vão sair lá do Rio Grande do Sul com o gado e vão ser levados até Sorocaba, depois vai ser revendido para as feiras lá, para as pessoas que moram em Minas Gerais. Os sauditas também tinham petróleo, mas também não tinham armas, porque não tinha indústria, não tinham nenhum processo ainda construído. Então os americanos já estavam bem espertos nesse processo todo, falaram, nós fornecemos para vocês armas, alguns tipos de alimento ou outras questões, para vocês se defenderem, porque consequentemente esse produto ele gera uma tensão muito grande entre interesses de outras potências em conquistar esse território, tá? Então assim, os americanos vão de pano de fundo defender um interesse particular deles. Era o petróleo, era uma coisa que eles estavam carecendo demais. Então eles vão ser os amiguinhos dos sauditas fornecendo armas e alguns outros componentes. Levou 10 anos até que a Arábia Saudita conseguisse se estabelecer em 1948 como um grande produtor mundial de petróleo. E apenas 3 anos depois disso, em 51, a Aramco passou a pagar metade de seus lucros ao reino dos Saud, dando início à fortuna que a família tem hoje. Ibn Saud morreu em 1953, dando lugar à primeira sucessão dinástica do reino. No lugar dele assumiu o filho Saud Ibn Saud, conhecido... Ei, mas é feio, hein? Olha o tamanho. Brincadeiras à parte, continuando. No Ocidente como Saud da Arábia Saudita. Diferentemente do pai, o filho se fez conhecido por levar um modo de vida extravagante e perdulário. O novo monarca dava relógios de ouro maciço com seu rosto estampado no mostrador. A imagem de um rei guerreiro e unificador foi substituída pela de um personagem frívolo e caricato. Em 1960, os sauditas fundaram com outros países a OPEP, Organização Mundial dos Países Produtores de Petróleo. Importante, tá? Essa organização aqui. Na apostila de vocês traz que entre esses países também faz parte a Venezuela, o Equador, tá? Como membro dessa organização, em que eles regem muito o preço do petróleo no mundo, porque são os maiores produtores de petróleo, tá? Então eles determinam a quantidade que vai ser cobrada ou não desse petróleo no mundo. Nesse exato momento que a história está passando, está com uma defasagem, tá? A gente vai ver que os sauditas vão ter já tirado de letra esse processo e já estão se preparando para uma nova forma de energia muito mais limpa e renovável que nós imaginamos. A intenção era controlar o preço mundial do produto, aumentando o poder de barganha do Oriente Médio. O período era de Guerra Fria. De um lado, os americanos buscavam atrair o maior número de países para sua esfera de influência capitalista. Do outro, os soviéticos faziam o mesmo na esfera comunista. Para entender onde a Arábia Saudita se situava no meio disso, é preciso entender primeiro a importância que a religião tem no país. A Arábia Saudita é berço do Islã e abriga os 2 lugares mais sagrados dessa religião, Meca e Medina, destinos de peregrinação para todos os muçulmanos do mundo. A religião islâmica foi fundada por Maomé no século VII. Depois da morte do profeta, 2 vertentes do islamismo passaram a rivalizar politicamente, a dos sunitas e a dos xiitas. Os sunitas defendiam que os seguidores de Maomé deveriam liderar o Islã. Os xiitas consideravam que essa tarefa cabia a parentes do profeta. Essa divisão em 2 grandes grupos perdura até hoje. A Arábia Saudita se tornou a nação sunita mais influente do mundo islâmico. Do lado oposto está o Irã, país governado por um regime xiita que, política e militarmente, é o maior rival da Arábia Saudita no Oriente Médio. Dentro do sunismo, a Arábia Saudita é adepta de uma corrente radical chamada Wahhabismo. Essa corrente surgiu no século XVIII, pregando uma volta às origens do Islã, ou seja, considera que existe um Islã puro associado aos valores sociais, morais e religiosos do século VII que não devem ser mudados. Na prática, isso leva à discriminação de uma série de grupos, aos infiéis, que são pessoas de outras religiões ou que não têm religião, aos apóstatas, que são os que abandonam a fé islâmica. As mulheres têm seus direitos reduzidos na Arábia Saudita e os homossexuais têm a conduta punida por lei no país. O direito saudita é regido pela Sharia, que é a aplicação da doutrina religiosa no sistema legal. Lá existe pena de morte por enforcamento em praça pública e desmembramento das pessoas condenadas por roubo, além de castigos corporais. O país ocupa as piores posições nos rankings de respeito aos direitos humanos no mundo e tem um governo que restringe quase todas as liberdades civis dos seus cidadãos. O islamismo wahhabista é a religião oficial do país. Ela está intimamente mesclada com a família real e com o Estado saudita.
O governo financia a construção de mesquitas dentro do país e também no exterior, e exerce influência até no conteúdo das pregações. Do ponto de vista da organização política, a Arábia Saudita é, portanto, uma monarquia absolutista teocrática. Não existem partidos políticos, oposição organizada e nem uma imprensa livre. Essa característica religiosa sunita e wahhabista explica os problemas que os sauditas tiveram ao longo da história, tanto com os xiitas do Irã como com o movimento nacionalista e pan-arabista. Esse movimento floresceu em países como o Iraque, a Síria e o Egito, nas mãos de líderes laicos ao longo da Guerra Fria. Em 62, o grande rival da família Saud nessa região foi o egípcio Gamal Abdel Nasser. Após lutar contra a influência britânica, o carismático líder nacionalista se converteu em um dos maiores expoentes da corrente socialista e pan-arabista que se contrapunha tanto ao colonialismo europeu quanto à teocracia islâmica. Egito e Arábia Saudita passaram a disputar influência na região. No Iêmen, por exemplo, a monarquia do Saud defendia a família real, enquanto o egípcio Nasser defendia os republicanos. Os sauditas tinham aversão a qualquer movimento político que ameaçasse o modelo monárquico e dinástico, ou que colocasse em questão a teocracia do Oriente Médio. Qualquer revolução popular ou pedido de democracia fazia soar o alarme do regime. Por isso, naturalmente, a Arábia Saudita sempre manteve distância da União Soviética e do comunismo, que são ateus e anticlericais por definição. Em 64, o extravagante rei Saud foi substituído no trono por seu irmão Faisal, um dos maiores giros políticos que o país experimentaria. Faisal preparou a Arábia Saudita para o século XXI, abrindo novas escolas e universidades e permitindo o acesso das mulheres à educação. Ele também aboliu a escravidão do sistema legal, sendo um dos últimos países do mundo a fazer isso. Em 73, Faisal já tinha domínio total sobre os campos de petróleo do país. Detalhe, né, pessoal? Todos esses acontecimentos que na história vem trazendo, né? Mesmo assim, o mundo parece que não enxergava tudo isso e fica falando, fala mal que lá no tal lugar eles são isso, são aquele outro e não compram, fazem um boicote, né? O mundo, sabendo de todas as tretas que tem nesse país, continua comprando, continua necessitando desse rico petróleo que existe nesse lugar. Então é só por conta disso que ainda eles, de certa forma, o mundo financia tudo isso que está acontecendo no país, ou que vinha acontecendo ao longo da história, tá? Tratar as pessoas com direitos diferentes, as mulheres, os homossexuais, enfim, a imprensa não ter liberdade, não existe partido. Isso tudo você está fugindo de uma democracia que o mundo está combatendo, que o mundo está querendo, por exemplo, né? Então, assim, é importante a gente estar ciente de que o mundo compra petróleo e você financia tudo isso aqui. Porque sem o dinheiro do petróleo não teria como existir essa riqueza toda nesse país. Então, o mundo, de certa forma, paralelamente, ele é um incentivador para isso acontecer. Do país. A cooperação operacional com os americanos tinha ficado para trás nos anos 50. A OPEP estava criada e os sauditas administravam por conta própria o que viria a ser sua maior arma. Foi no ano de 73 que os governos do Egito, da Síria e do Iraque atacaram o Estado de Israel para reivindicar territórios em disputa desde os anos 40, no que ficou conhecida como a Guerra do Yom Kippur. A Arábia Saudita não entrou no conflito de forma convencional como seus vizinhos. A família Saud fez uso pela primeira vez do petróleo como uma poderosa arma de guerra. Os sauditas fecharam a torneira do petróleo para os Estados Unidos e outros países que apoiaram Israel, levando à primeira grande crise mundial no setor. O preço do barril de petróleo chegou a subir 400% em 5 meses. E o produto... E aí, nesse negócio todo que nós temos que lembrar de uma coisa importantíssima na história, né? É nesse momento que começa a nascer no Brasil alguns projetos do pró-álcool, né? Movimentação para que nós tenhamos uma energia alternativa. E graças a essas desgraças de umas coisas, acontecem outras, né? Outras boas. No caso aqui no Brasil, nós tivemos a nossos projetos em cima do álcool, e que hoje é uma realidade tão maravilhosa para nós, pelo menos, né? Porque nós temos em abundância campos para poder plantar cana, e a produção de etanol, ela é uma coisa real para nós, e nós temos dependência muito grande. E também vai surgir uma coisa bacana, que são os carros com mais autonomia. Porque os americanos criaram os carros lá em 1912, mas os carros deles eram extremamente velozes, potentes, não estavam nem aí para o consumo de combustível, porque era um combustível barato.
né? Agora, com o petróleo em crise, é lógico que esse produto vai se tornar encarecido e eles vão ter que começar a criar carros com um desempenho mais longo. Você vai ter que ter assim, ó, uma vez quando você brinca até, o Maverick lá faz 5 km com 1 litro, ou 3 km com 1 litro, então tá que nem um funil lá dentro do tanque, né, puxando o combustível. Hoje não, hoje você consegue fazer carros aí que fazem 20, 30, 40 km com 1 litro, claro, com um motor bem menos potente, né, mas nós estamos vivendo um mundo mais consumista, e entre essa questão de gastar menos e gastar mais, querem gastar menos, né, automaticamente os carros também tendem a diminuir, por consequência dessa guerra que aconteceu. Tudo sumiu dos postos de combustíveis dos Estados Unidos e da Europa. Mas foi um episódio aparentemente insignificante que mais marcou seu reinado. Foi Faisal quem permitiu a introdução da televisão na Arábia Saudita em 1965. A novidade enfureceu os líderes religiosos, defensores de um islamismo imutável e atado aos valores do século VII. Um sobrinho de Faisal participou de uma das marchas contra a televisão e acabou morto por um policial, que não sabia que o jovem era parte da nobreza saudita. Em 75, o rei Faisal foi assassinado. O irmão do jovem, morto nos protestos contra a televisão 10 anos antes, pediu uma audiência com o rei, sacou uma arma e disparou na cabeça de Faisal. No lugar dele, ascendeu ao trono Khalid bin Abdulaziz Al Saud. 4 anos após assumir, em 79, Khalid da Arábia Saudita, como ficou conhecido no Ocidente, viu eclodir uma revolução sem precedentes no vizinho Irã. A gente tem inclusive um vídeo aqui do Nexo sobre essa história que vale a pena ver depois. A Revolução dos Estudantes, capturada em seguida pelos clérigos xiitas, derrubou o Shah do Irã e marcou uma guinada conservadora nos rumos do país persa. Temendo um movimento semelhante, o regime saudita apertou o controle diante de qualquer sinal de dissidência interna. No mesmo ano de 79, a Arábia Saudita e os Estados Unidos passaram a mandar armas e munições para guerrilheiros que resistiam ao avanço de tropas soviéticas no Afeganistão. A manobra conjunta com a CIA teve a intenção de impedir o avanço comunista na Ásia. No ano seguinte, em 80, os sauditas apoiaram Saddam Hussein contra os xiitas iranianos na guerra Irã-Iraque. Todos esses episódios mostram como o país desempenhou um papel central numa série de conflitos no Oriente Médio e na Ásia, sem necessariamente colocar suas forças militares na linha de tiro. Em 82, Khalid morreu de parada cardíaca e foi substituído por Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, ou Rei Fahd da Arábia Saudita. Em 1990, o presidente iraquiano Saddam Hussein invadiu o vizinho Kuwait. Com medo de ameaça semelhante, Fahd tomou uma decisão que marcaria a história saudita para sempre. Ele aceitou hospedar em seu território mais de 5 mil militares americanos mobilizados para a Guerra do Golfo, iniciada contra o Iraque de Saddam Hussein naquele mesmo ano. A Arábia Saudita sempre foi considerada solo sagrado da religião muçulmana. Por isso, a presença de tropas infiéis foi tida como uma afronta imperdoável pelas franjas mais radicais do wahhabismo sunita. Foi dessa resistência que surgiu o núcleo responsável pelo atentado de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Essa onda veio numa escalada. Em 95, um atentado contra um campo de treinamento militar americano em Riad, capital da Arábia Saudita, deixou 7 mortos. Em 96, um atentado à bomba contra as torres Khobar, um conjunto comercial frequente. Enfim, essas brigas que acontecem, né, tudo por consequência do petróleo, geram um desconforto mundial por todas as partes do mundo. Coitado por estrangeiros em Riad, deixou 19 americanos mortos. Por fim, em 2001, ocorreram os ataques às Torres Gêmeas em Nova York. Dos 19 envolvidos na ação, 15 eram sauditas, incluindo o líder da facção terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Bin Laden era parte de toda uma geração de guerreiros afegãos conhecidos como mujahedins, que haviam sido treinados e municiados pela CIA para resistir à investida soviética no Afeganistão nos anos 80. O rei Fahd sofreu um derrame em 2005 e acabou substituído por Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. O novo rei se dedicou a diversificar as relações sauditas com a Índia e a China, enquanto se esforçava para controlar os setores mais radicais do wahhabismo para normalizar as relações com os Estados Unidos. Seu reinado durou apenas 10 anos. Ele foi substituído em 2015 pelo atual rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, que pouco
controle exerceu sobre o país. Quem emerge com força por trás de Salman é o jovem príncipe Mohammed bin Salman, conhecido pela sigla MBS das iniciais do seu nome. Em 2017, MBS apareceu no noticiário ocidental após promover o expurgo de 11 príncipes. Sem uma imprensa livre na Arábia Saudita, é impossível saber exatamente o que aconteceu. MBS fala numa limpeza contra a corrupção na família real, mas muitos acreditam que ele tem agido para eliminar possíveis concorrentes internos na família. Essa forma violenta de agir apareceu novamente em 2018, quando agentes sauditas mataram e cortaram em pedaços o corpo do jornalista Jamal Khashoggi. O assassinato aconteceu dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, onde Khashoggi havia ido resolver trâmites burocráticos. O jornalista que escrevia para o jornal americano Washington Post era um conhecido crítico do regime saudita e da família Saud. O príncipe herdeiro reconheceu a responsabilidade do Estado no ocorrido, mas disse que não ordenou e não teve participação no crime. A Arábia Saudita se consolidou ao longo do tempo como o país que mais gasta com segurança no Oriente Médio. E em 2018 era o terceiro país do mundo que mais investia em poderio bélico, atrás só dos Estados Unidos e da China. Em termos relativos, os sauditas são os que mais gastam com defesa. O valor fica perto de 10% do seu produto interno bruto. Isso se reflete no papel geopolítico do país. No passado, a família real saudita agiu para influenciar os rumos da invasão soviética ao Afeganistão e da guerra Irã-Iraque. Hoje, essa influência se manifesta no apoio aos rebeldes sírios, que se opõem ao presidente Bashar al-Assad, e também no apoio a grupos sunitas que desestabilizam o governo do Iraque. Em todos esses cenários, os sauditas têm como maior adversário o governo xiita do Irã. Não há, entretanto, um conflito aberto entre iranianos e sauditas. Os dois lados agem municiando facções e governos rivais, numa estratégia semelhante à da Guerra Fria. É esse papel de contenção ao poder iraniano, somado às reservas de petróleo e às compras de armamentos, que ajuda a explicar por que tantas potências ocidentais aceitam manter uma relação estreita com o regime saudita reconhecidamente violador de direitos humanos. O petróleo, no entanto, não é eterno. A Arábia Saudita sabe disso e corre para diversificar sua economia enquanto o mundo avança na direção de fontes mais limpas de energia. É nesse mundo em transição que o reino do Saud terá de encontrar um novo espaço e novos rumos, assim como o patriarca da família foi capaz de fazer ao erguer um império familiar em meio ao deserto da Península Arábica no início dos anos 30. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, e já vem sendo feito muitas coisas. A gente já vai acompanhar aqui no Positivo On. Nós estávamos abordando esse tema. Aqui, ó, na apostila de vocês, na página 29, na página 30, tá aqui, ó, né, 31, perdão. Aqui a Arábia Saudita já vem se destacando na questão de energias renováveis, né? Então eles estão investindo maciçamente todo esse dinheiro que vem sendo acumulado pelo dinheiro do petróleo nos campos de produção de energia solar. Haja vista que é uma região que tem incidência de sol muito intensa, né? Por ser uma região próxima de um deserto, e é um deserto praticamente, quase tudo lá, e estar numa linha do Equador e que é possivelmente então gerar eletricidade de placas solares e também de energia eólica, por ser uma região que venta muito. Então eles estão investindo nessa parte, né? O professor não vai ler tudo isso aqui porque senão não tem necessidade, mas a Arábia Saudita planeja a virada para energia renovável. Eles sabem que o petróleo mais cedo ou mais tarde ele vai ser extinto. Eles já estão se preparando, eles já estão anos-luz em relação a alguns países do mundo, né, que ainda tendem a usar esse recurso tão poluente, que acaba trazendo transtornos enormes, mas enfim, isso é necessário porque eles precisam desse recurso para sobreviver. Então criou-se uma dependência desse produto, né, que é o petróleo. Olha aí, ó a riqueza, né? Dubai, Emirados Árabes, conta com uma paisagem paradisíaca, ilhas artificiais e hotéis de luxo em 2017. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão atraindo turismo para essa região, eles estão atraindo os investidores para essa região, estão atraindo rotas de aviões comerciais, enfim, tudo isso passa pelo Oriente Médio. É uma ponte de ligação com a Ásia, né? Com a China, com o Japão, com aquela parte Hong Kong que gera também grandes riquezas, Coreia, né?
Coreia do Sul, porque Coreia do Norte é isolada. Mas aqui Europa e a Ásia, então aqui é o ponto estratégico. Então ganham-se muita fama em cima disso, né? Lá se constrói os maiores arranha-céus do mundo, né? Enfim, o dinheiro faz com que dinheiro seja progredido, né? O dinheiro gera dinheiro, então é uma consequência muito boa. Isso é um investimento bom. Do outro lado, você não tem uma parte democrática, você não tem uma imprensa livre, você não tem as pessoas podendo se expressar legalmente, né, mandando matar, mandando exterminar. E o mundo não sabe muito o que acontece porque ninguém divulga nada. Até porque não existe imprensa que divulga algumas coisas. Vocês viram que quando criaram-se o conceito de você colocar a televisão para a população, as pessoas saíram à rua para manifestar. De certa forma, as emissoras de televisão, elas acabam corrompendo a sociedade, trazendo informações às vezes equivocadas, às vezes certas, mas enfim, é um meio de comunicação que todo mundo tem acesso hoje, né? E não só a televisão, mas o rádio, a internet é uma ferramenta extraordinariamente importante, ok? Então, assim, dentro dessa atividadezinha aqui, desse texto, você tem uma atividade para você fazer, tá? De acordo com o texto, a localização de um clima do país significa que ele conta com inúmeros promissores para centrais de energia solar e eólica. No material de apoio, analise o tipo climático predominante nas linhas abaixo e estabeleça a relação entre os projetos de energia. Qual é o tipo de clima predominante? É o árido, desértico, né? Então, por consequência disso, você vai ter incidência de muito vento e muito calor. Por conta disso, você tem que investir nesse setor. É o mais promissor que vai existir, tá? Então, assim, entre as características mais marcantes do clima desértico ou árido estão a duração de continuidade do tempo insolar. Então, o Sol, ele incide naquela região por mais tempo do que na nossa região do Brasil, nossa região, enfim, tá? Analisando, contudo, revela preocupação com os projetos de expansão da energia eólica e solar na Arábia Saudita. Qual é a razão dessa preocupação apontada pelo texto? A preocupação é que a manifestada por analistas diz respeito à falta de transparência em relação à forma de escolha das empresas que passam a empreender os projetos de geração renovável e energia. Não há uma escolha, não há uma análise, simplesmente os caras vão lá, pegam e falam, vai ser você e acabou. Então isso também gera uma tensão em relação a essa parte, ok? Gás natural, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Fica por hoje essa parte, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.